Memórias estão, nomes e rostos guardados na mão. São vozes do tempo que clamam do pó, pedindo aos vivos, não se esqueçam de nós. Todos em harmonia, de geração em geração, no templo do Senhor, a eterna conexão. Famílias seladas, promessa de luz, na obra sagrada que leva a Jesus. Nas folhas da árvore vejo quem sou, herança divina, história de amor. Ao buscar meus pais, encontro o Senhor e sinto no peito seu terno calor. Todos em harmonia, de geração em geração, no templo do Senhor, a eterna conexão. Famílias seladas, promessa de luz, na obra sagrada que leva a Jesus. Sopra luz, amor, calor, ligados em amor, de geração em geração, no templo do Senhor, a eterna conexão. Famílias seladas, promessa de luz, na obra sagrada que leva a Jesus. O coração se volta aos pais, como Elias profetizou. Na terra se cumprirá o plano que Deus revelou. Escrever seus nomes com fé e devoção. Sinto o Espírito em doce canção. Não há fim no lar celestial, genealogia é amor imortal. Ligados em amor, de geração em geração, no templo do Senhor, conexão. Famílias seladas, promessa de luz, na obra sagrada que leva a Jesus. Na obra sagrada que leva a Jesus. Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa de domingo. Hoje, com um tema muito especial, que é como criar sua árvore familiar. Vamos aprender tudo sobre árvore familiar hoje, tudo e mais um pouquinho. O nosso convidado especial aqui, o Marcelo Geiger. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pronunciei certo o sobrenome? Eu sempre fico na dúvida. Com certeza. Geiger, é isso aí. Geiger, muito bem. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. O Marcelo trabalha no Family Search Brasil e vai nos ajudar muito hoje aqui falando a respeito da árvore familiar. Também temos aqui o Gabriel Pimenta e a Nicole Moura, que são jovens da ala Eduardo Gomes, da Estaca Aracaju, Brasil Sul, jovens que são
envolvidos realmente com o trabalho de história da família, e eles estão aqui hoje para nos ajudar, eles vão co-apresentar, inclusive, essa live comigo hoje, e vão contribuir aqui com os pensamentos deles também, com as perguntas deles. A vocês todos, eu quero fazer um convite, eu quero que vocês compartilhem o link dessa live agora com seus amigos, seus familiares, com seus inimigos, com todo mundo. Manda para todo mundo vir para cá para assistir agora e aprender mais sobre como criar sua árvore familiar. Muito bom. Olha, irmão Marcelo, eu quero começar já perguntando, antes de passar aqui para os nossos jovens, nós temos hoje eu vi que nós temos hoje só por uma curiosidade, nós temos hoje 2 páginas no Instagram, Family Search Brasil e História da Família Brasil, né? Se não me engano é isso, História da Família Brasil, ou História da Família. História da Família Brasil, exatamente isso. Por que são as duas? Qual a diferença das duas? Excelente pergunta. Então, o Family Search... o Family Search ele tem essa natureza dúbia, né? Que nós tanto falamos para os membros da igreja, nas coisas específicas relacionadas ao trabalho de história da família da igreja, a doutrina de história da família, ao trabalho no templo, de gerar cartões, etc. Mas também nós falamos muito para a população em geral, para os usuários do Family Search. Não sei se você já sabia disso, mas hoje no Brasil, de cada 100 usuários do Family Search, 95 não são membros da igreja. Uau. Então é por isso, o História da Família Brasil é voltado para tudo que tem a ver só com membros. E o Family Search para todo o público em geral, membros e não membros. Perfeito, maravilhoso. Eu nem sabia dessa estatística, é incrível. É um negócio absurdo, né? De tamanho 90 e tantos por cento, 95%, você falou. Mas eu conheço muitas pessoas da minha família que não são membros da igreja e que usam Family Search. E conheço pessoas do meu trabalho que não são membros da igreja e que usam Family Search. Então, realmente é algo fantástico isso. Bom, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram, também enviamos pelo WhatsApp, nos grupos nossos, para que as pessoas encaminhassem. Pessoas encaminharam no privado para mim, encaminharam nos grupos, encaminharam no Instagram várias perguntas. Essas perguntas estão aí com a Nicole e com o Gabriel, irmão Marcelo, e eles vão fazer as perguntas e a ideia é que você possa ajudar as pessoas a esclarecerem suas dúvidas. Nicole, qual é a primeira pergunta que a gente tem aí, por favor? Oi, boa noite. A primeira pergunta é: quais informações básicas são necessárias para começar a construir a árvore genealógica no Family Search? Informações básicas, perfeito. Olha, quando a gente começa a usar o Family Search, a gente tem que começar por aquilo que a gente já sabe. Então, você começa primeiro por si mesmo. E ao criar o perfil lá, você vai colocar tudo o que precisa. Então, eu combinei isso com a Nicole e com o Gabriel, de usar o exemplo real deles. Posso mesmo, Nicole e o Gabriel, usar? A gente vai abrir a árvore de vocês e vai começar a fazer isso. Então, para responder bem essa pergunta e todas as outras, eu vou ficar usando as árvores dos nossos co-apresentadores hoje, começando então pela da Nicole. Deixa eu compartilhar aqui a tela para que vocês vejam o que eu vou mostrar. Maravilha. Então, no Family Search, essa aqui é a árvore da minha querida Nicole. Ela tem já algum bom trabalho sendo feito aqui. Fiquei bem feliz em descobrir isso, Nicole. Parabéns. Tem algumas coisas legais que a gente vai mexer agora. Então, por exemplo, eu falei que a gente começa pelo que a gente sabe, né? Então, vamos na Nicole e vamos clicar aqui em pessoa. E depois de clicar em pessoa, a gente vai... a primeira dica muito importante: nós que estamos fazendo o trabalho, a gente quer sempre mais detalhes. Então, eu sempre vou marcar essa visualização detalhada aqui, que ela mostra tudo, quem foi que fez e a data. Então, vamos ver aqui o nome da Nicole, como é que está escrito.
Nicole Ívia é nome também, né, Nicole? Ou é sobrenome já? Pode deixar o microfone aberto. Pronto. E aí, Silva de Moura é o sobrenome. Perfeito, tá certinho. O que mais a gente pode fazer? Eu estou vendo aqui que ela é de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Já morei lá, viu? Tá com o local padronizado, bonitinho, a data padronizada, 5 de dezembro de 2009. É uma criança mesmo, minha querida. Ela tá viva, obviamente, sexo feminino, e aí a gente vai baixando. O que falta aqui no registro dela é só uma foto sua depois, Nicole. Tem que botar uma fotinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir fazer isso agora, eu vou tirar um print da foto da Nicole, depois você troca, Nicole. Eu vou fazer aqui, como a gente está ao vivo, eu vou salvar aqui nos downloads. Oi, cadê? Aqui, downloads. E aí a gente vai clicar aqui no íconezinho e vai clicar em enviar uma foto. Selecionado o computador, aí eu coloquei ela aqui, né? Ele já vai trazer a foto da Nicole. Eita, ficou ruim, mas depois se ajeita, Nicole. Não ficou a melhor foto da Nicole, não. Ela é mais bonita que isso aqui. Cliquei em salvar, e ele vai levar uns instantes, está dizendo aqui, ó, em processamento. Daí, a partir de agora, toda vez que a Nicole olhar para a árvore dela, a fotinho dela vai estar aparecendo aqui. Daqui a pouquinho vai aparecer. Então tá, comecei por mim mesmo, botei o melhor que eu pude das minhas informações. A próxima coisa, vamos para o papai. Aí o Ivo Ferreira de Moura Filho é o pai dela, é a mesma coisa. Ó. Vamos ver como é que está escrito o nome, se está tudo certinho. Ivo Ferreira de Moura Filho, tá ótimo. Marcelo, o filho não deveria ser sufixo? Ele poderia ser, mas no Brasil ele é tão comum estar junto e ser usado que a gente pode fazer ou aqui ou lá. Mas em outros países, júnior é sufixo, não faz parte do nome. Então ele normalmente vai ser colocado como sufixo. No caso do Brasil, cada um pode escolher. Legal. Aí está faltando a data de nascimento do papai. Como ele está vivo, tudo bem, tem tempo de fazer. Mas eu preciso pegar dele a maior parte de informações possível agora. Tá bom? Para ter tudo aqui registrado bonitinho. Mesma coisa com a mamãe. Vamos lá. O da mamãe a gente está vendo um negócio engraçado. O primeiro nome dela não é Silva, né? Tá vendo? Então, alguém que criou aqui achou que o sobrenome era primeiro. Botaram o da como sufixo, tá uma bagunça. Então, ela é... Eu estou entendendo que ela vai ser Cláudia Cristina da Silva ou Cristina Cláudia? Cláudia Cristina. É? Cláudia Cristina é nome. E é da Silva, certo? Então, mais ou menos, tá certo agora. Nomes. O nome quando ela se casou, né? Porque ela se casou, aí mudou o sobrenome dela. Isso. No Family Search, a gente coloca como nome principal sempre o nome de solteiro. A gente vai chegar agora e eu vou mostrar como é que a gente bota o nome de casado dela também. Então tá aqui, ó. Maravilha. Cláudia Cristina da Silva. Agora o nome tá certo. Vamos colocar o nome alternativo. Aqui, ó. Em nomes alternativos. Que é o nome de casado dela. Vai ser Cláudia Cristina. E de casado ficou como? Pode deixar aberto o microfone, Nicole, sem problema. Silva de Moura. Da Silva de Moura ou Silva de Moura? Silva de Moura. Silva de Moura. Pronto. Esse é o nome de casado dela. Casada, no caso. Aí ele aparece aqui embaixo. Assim, o Family Search considera os dois nomes em tudo que ele for fazer. E o que falta dos dois? Foto também. Depois traz uma foto da sua mãe e do seu pai para cá. E aí a gente vai indo assim, de pessoa em pessoa. Vamos olhar a árvore de novo, como é que tá. E eu sempre tenho que pensar que eu preciso de pelo menos 3 informações de cada indivíduo na árvore. Vamos pegar aqui um falecido, o pai do Ivo, que era o Ivo Ferreira de Moura, e vamos ver como é que está a situação dele. Bom, eu preciso das 3 informações, que são um nome, um local e uma data. Essas 3 informações eu preciso de todo mundo na árvore, pelo menos isso. Então vamos ver o que eu tenho aqui. O nome está aqui, Ivo Ferreira de Moura. Vamos ver se está certinho aqui dentro. Opa,
tem um errinho aqui, tá vendo? Primeiro que está o idioma inglês, o nome dele. A gente tem que mudar para o português. Aí ele está com vários alfabetos diferentes por alguma razão que eu não sei qual. Tem outro alfabeto aqui em cima, mas tudo bem. Vamos usar aqui em cima. Só que ó, o Ferreira de Moura é sobrenome, concorda? Ferreira de Moura. Então é Ivo e sobrenome Ferreira de Moura. Quando eu faço isso, eu agora ajudo que o sistema possa procurar mais informações sobre esses indivíduos. Então, olha só, eu vou dar uma atualização agora, vamos ver se já vai acontecer a mágica. Ah, não aconteceu imediatamente. Mas, às vezes, quando a gente faz essa alteração, ele já traz nomes aqui sugeridos de pessoas que têm os mesmos dados deles nos registros históricos do Family Search. Então, eu vou fazer a mesma coisa com as datas, enquanto ele procura. Ó, tá certinho, ó, data padronizada, 1951, local padronizado, Recife. Maravilha. E quem colocou foi o pai dele, ó, o pai dela, o Ivo, tá vendo? Vamos cancelar daqui, tá tudo certo. E o falecimento, mesma coisa, 1990, Recife, Pernambuco, Brasil. Deixa eu só fazer um testezinho assim, a gente só mexendo um pouquinho, às vezes ele já ajuda. Não deixou. Vou botar uma letrinha ali só para poder corrigir. Agora vamos corrigir de volta. Pronto. Vamos ver se agora aparece. Ainda não, que pena. Quando eu estava mexendo na árvore de Nicole ontem, tentando preparar a nossa conversa hoje, eu encontrei um antepassado dela, aqui, que estava com o nome desse jeito, que era aqui o Antônio Silvino. Ele estava com o nome incorreto no sistema. Quando eu corrigi, ele trouxe esse íconezinho azul aqui, que eu queria aproveitar, não está na pergunta, mas já explicar o que é isso. Que no momento que eu coloco os dados corretos, o próprio Family Search vai procurar registros históricos que nós tenhamos que tem essa pessoa neles. E aqui ele encontrou, olha, o que é isso aqui? Vamos ver. Esse aqui é um registro de... Cadê? De nascimento. Olha, ele fala em inglês Birth Registration. Que essa pessoa, esse Emiliano Ferreira de Moura, nasceu no Rio de Janeiro. E que o pai dele chamava-se Antônio Ferreira de Moura. Pode ser que seja a mesma pessoa, pode ser que seja outro. E aí a gente consegue, ao revisar e anexar, saber se é. E nisso, às vezes, eu vou encontrar outro irmão, um avô, uma avó, outras pessoas que eu não tinha ainda na árvore. Então é muito importante colocar o nome certinho, dividido do jeito certinho. Vamos ver se João Virgulino aqui, pessoa, vamos ver como é que está o nome dele. Mesma coisa, ó, Virgulino deve ser sobrenome. Vamos dar um Ctrl X e João tem acento, então vamos corrigir certinho. Essa fase, essa limpeza que a gente está falando, a gente costuma chamar de saneamento. Eu estou dando uma organizada nos dados para o próprio Family Search ter mais como me ajudar na busca. Está aqui, Amaragi, Pernambuco, Brasil, bem certinho. O falecimento também foi em Amaragi, em 1862, ok. Cadê? Nascimento. Ah, não, falecimento está aqui. A gente só sabe que ele está falecido, não sabe quando foi. Maravilha. Com tudo isso salvo, a gente corre o risco agora de ele começar a encontrar outros nomes, outras informações para trazer para a nossa árvore. Resposta longa para a primeira pergunta, mas é que eu aproveitei para falar de um monte de outras coisas, né? Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. E é tudo o básico necessário, né? Que é a essência da pergunta, né? Sem esses detalhes aí, não anda. Obrigado. É mesmo. Vamos lá, Gabriel. Tem pergunta aí, meu amigo? Boa noite. Nicole, se eu não responder... Nicole e Gabriel, se eu não respondi alguma coisa, eu não entendi, fala para mim, tá bom? Certo. Não, tá ótimo o senhor explicando. Foi ótimo. Legal. A segunda pergunta é como buscar meus antepassados. Excelente pergunta. Vamos lá. Então, a melhor forma, a primeira coisa que vocês têm que fazer, principalmente os jovens, é algumas ligações. Pegar o telefone ou o WhatsApp e ligar para algumas pessoas. Quando eu me batizei na igreja, eu tinha 17 anos. E naquela época, 3 dos meus 4 avós estavam vivos.
E eu podia ter pego o telefone, ligado para eles e falado com eles. E perguntado assim, vovô, como era o nome do seu pai? Ele ia me dizer, nome da sua mãe, ele ia me dizer, o pai do seu pai, a mãe do seu pai, a mãe da sua mãe, o pai da sua mãe. Eu teria perguntado, ele tinha me dito. Os anos foram passando, eu comecei a fazer isso, esse trabalho de verdade, de buscar os meus antepassados perto da missão. E aí, quando eu estava perto da missão, a minha avó, ela tinha tido um problema de saúde, ela estava de cama, ela não falava mais. Ela morreu quando eu estava na missão. E meu avô morreu também enquanto eu estava na missão, os pais do meu pai. Quando eu voltei da missão, eu liguei para minha avó, mãe da minha mãe, que ainda estava viva, e peguei tudo que eu consegui. A minha avó lembrou assim, 4, 5 gerações para trás de cabeça, e eu anotei tudo. Já eu não podia mais ligar para os pais do meu pai. Então eu liguei para o meu pai. Meu pai lembrava o nome dos pais, lembrava o dos avós, e não lembrava mais ninguém. Então, eu depois consegui mais uma geração, mas ali acabou a minha pesquisa até agora. Eu não consegui avançar mais. Porque eu não fiz essa ligação. Então, principalmente vocês jovens, tenho certeza que vocês ligaram para os parentes mais velhos e pegaram as informações que eles tinham. Então, essa é a primeira forma de buscar os nossos antepassados, é ligar para as pessoas que ainda estão vivas e pegar delas as informações. Eu costumava tirar um print da minha árvore e mandar para os meus tios, minhas tias, e perguntar, olha tio, isso aqui é o que eu tenho, você lembra de mais alguém? Aí eles iam me dizendo, eu ia acrescentando, e nossa, ainda bem que eu tenho feito isso, porque é assim que a pesquisa começa. Agora, depois que eu fiz isso, que a gente chama de preservar a memória viva da minha família, aí vem a hora que a gente pode começar a pesquisar de verdade. Então a gente vai fazer isso. Vamos dar uma olhada como é que a gente pesquisa. A primeira forma mais simples eu já comecei a explicar. É revisando os registros sugeridos, que são esses íconezinhos azuis que a gente tem na árvore. Então aqui, olha, ele achou 3 registros de Roberto Ferreira de Moura, como a gente tem o seu avô, avô ou bisavô? Deixa eu ver. Bisavô, Roberto Ferreira de Moura, tá vendo? Quando eu clico aqui, ele me dá 3 opções. Vamos ver se alguma delas tem coincidência? Esse Roberto que eu estou procurando, ele tem que ser marido de uma Nair Alves. Vamos lá. Aqui é um registro de falecimento de uma mulher. Cadê? Não, de uma mulher? Vamos entrar para ver. Eu gosto mais de ver o próprio documento, que é mais fácil. Vamos fazer assim. O que é isso aqui? É um certificado de sepultamento, ó. É o óbito do Amaro Ferreira Moura, que ele é filho de Roberto Ferreira Moura, e aqui está escrito, ó, Nair Alves Moura, que era o nome que a gente estava procurando, não era? Só que ele achou que isso aqui era um W, porque o N do cara aparecia. Ele tem essa mania de botar alguma coisa antes, aparentemente. Mas é a Nair Alves Moura. Vamos ver como é que era o nome da esposa do nosso Roberto? Só para ter certeza que a gente não está viajando. Nair Alves. E como ela casou, de Moura. Então, achamos uma pessoa que é da família, concorda, Nicole? Sim. Pronto, olha só, vamos ver o que mais a gente descobre dele. A gente sabe que esse Amaro Ferreira Moura, ele era filho. Então, o que ele é de vocês? Ele é irmão... Opa, cadê aqui? Deixa eu dar uma atualizada, ver se ele traz. Estou na árvore do Pedro Álvares Cabral, ó. Eu quero a da Nicole, cadê ela? Aqui, a Nicole. Pronto. Então, vamos lá. Eu estava olhando aqui a Nair Alves. Então, está dizendo que esse casal aqui, além do Ivo, tem um filho chamado Amaro. Vamos ver se tem aqui? Tem um Amaro, tá vendo? Então, se não tivéssemos esse Amaro na árvore, eu poderia agora colocar ele, porque a gente encontrou uma certidão de óbito dele que mostra que ele é filho dos dois. E pela data de falecimento dele e a idade que ele tinha, ele tinha 44 anos em 82. Significa dizer que ele nasceu quando?
A gente diminui, né? 1982 menos, aliás, mais 44, não, menos 44. Eu não vou fazer cálculo na frente de vocês, porque eu não sou bobo. Eu vou jogar aqui na calculadorazinha. 1982 menos 44. Eu tenho que ele foi de 1938. O irmão dele, ó, quando eu calculo deu 38, mas a fala aqui que ele é 37. Percebe que com aquela informação eu consigo confirmar ou pelo menos aproximar alguma informação que eu já tenho, eu tenha dúvida. Mas pode ser isso mesmo. Desculpe, Desculpe, Marcelo. Oi? Pode ser isso mesmo, né? Porque depende do mês de nascimento, né? Depende se ele tinha completado ou não o aniversário naquele ano, concordo. Isso. Mas o que eu quero dizer é que esse documento me ajuda a encontrar informações adicionais. Lembra que eu falei que depois de um tempo eu achei o nome dos pais dos meus bisavós, que eram os avós do meu pai, eu encontrei num documento como esse. Era uma certidão de casamento que mostrava o nome dos pais e dos avós. Aí eu consegui encontrar uma geração a mais na minha árvore. Esse é o próximo modo de fazer, é trabalhar com os registros sugeridos. Depois que eu resolvo todos esses registros sugeridos, tá vendo? Tem montes aqui, ó, vários da Nair. Cada um desses, você clica no íconezinho azul e você tenta analisar e entender essa pessoa. Ao clicar aqui, você pode clicar em revisar e... Opa, cliquei sem querer onde não devia. Vamos fazer de novo. Vou clicar aqui e vou clicar aqui no nome dele e vou clicar em revisar e anexar. Ele me deixa comparar o que eu tenho no registro com o que tem na minha árvore, tá vendo? E aí eu vejo quais são as informações que ele tem, onde é que está batendo, onde é que não está batendo. Ó, esse Antônio Ferreira de Moura, era casada com uma Maria Lima de Maura. E aqui, esse aqui era casada com uma Maria. Opa, pode ser. Esse aqui tinha um filho nascido em 1903, chamado Roberto Ferreira de Moura. Esse aqui tinha um filho nascido em 1913, chamado Joaquim de Moura. Pode ser essa diferença de idade? Pode. Então eu preciso olhar lá o documento e tentar entender. Um nasceu aonde, o outro nasceu aonde, e tentar tomar uma decisão de se essa informação é a informação certa que eu preciso para trazer para a minha árvore. Então essa maneira de pesquisar é muito importante. E a gente tem que estar sempre atento a esses iconezinhos azuis que aparecem aqui. Aí vamos falar de qual é a próxima forma de pesquisar. Eu vou clicar aqui em pessoa, vou pegar aqui o João Virgulino de Lima de novo, e aí eu vou vir aqui para baixo, ó. Tá vendo esse campo aqui de pesquisar registros? Esses aqui são métodos de me ajudar a ampliar a minha pesquisa em outras fontes. A primeira delas é o próprio Family Search. Quando eu clico aqui, ele vai pegar os dados da pessoa em que eu estou mexendo, o João Virgulino de Lima, e ele vai pesquisar no próprio Family Search para ver se tem algum registro para me ajudar. Ele achou 28 mil possibilidades. Tá bom para começar, Nicole? Tá vendo quando a gente fala para no domingo aproveitar o tempo para fazer a história da família? Olha quanto tem para fazer aí. Então, a gente vai ter que olhar, ó. Ele tem, como é o nome mais comum, ele vai ter muitos que não tem nada a ver. Mas ele achou um aqui, ó, um João Virgulino de Lima, ó, que legal. De Pernambuco, também como esse. Esse aqui era de Amaragi, Pernambuco. A gente achou um que é de Pernambuco. Esse era casado com Santina Maria da Conceição. Como é que era o nome da esposa do João? Vamos ver aqui. Rita Maria. E aqui tem Santina Maria. Cadê? Santina Maria. Pode ser? O nome está bem diferente, então provavelmente não. Às vezes, uma pessoa com um nome mais diferente, tipo Santina, escolhia um outro nome que queria que todo mundo chamasse ela. Então você precisa fazer aquele trabalho que eu mostrei de comparar e tentar chegar a uma decisão de se é ou não é a pessoa. Mas é assim, você vai olhando aqui mesmo e tentando encontrar. Uma dica para vocês é, normalmente, do Family Search, a página 1, no máximo a página 2 vai ter coisas relevantes. O resto já fica muito distante, porque ele vai trazer o mais próximo possível. Que foi, Antônio Carlos? Eu ia comentar que essa questão do nome diferente, isso era muito comum na zona rural. Não sei hoje em dia, mas antigamente, eu sei porque minha mãe tem 2 nomes. Ela tem o nome dela de registro e tem o nome que todo mundo conhece. Tem pessoas que não conhecem o nome dela de registro. Ela conta que ela, adolescente,
foi chamada, adolescente novinha ainda, foi chamada pelo nome de registro e alguém chegou perguntando pelo nome dela e ela disse que não tinha essa pessoa em casa não, porque ela não conhecia o nome de registro dela, só conhecia o nome que era conhecida, né? Que era, ela é chamada. Era muito comum haver isso, né? Tinha Verdade. Algumas questões para isso. Verdade, verdade. Então é importante fazer isso, analisar cada uma dessas possibilidades. Só que esse só foi o primeiro, né? A gente só olhou aqui no próprio Family Search. O que são esses outros nomes que aparecem aqui embaixo? São os parceiros do Family Search. Cada um desses aqui é um site comercial que cobra das pessoas para elas poderem usar as bases de dados. Só que para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles dão acesso gratuito. Olha que maravilha. Se a gente fosse pagar para ter acesso a esses registros todos aqui, eles iam custar de 3 a 5 mil reais por ano para a gente. Só que nós que somos membros da igreja temos acesso gratuito. Então eu vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui um que eu gosto muito, que é esse, o MyHeritage. Vou clicar aqui nele e ele me avisa, olha, você está saindo do Family Search. Ele me avisa isso, porque chegando lá, eu não vou estar mais no Family Search, não é mais feito pela igreja, agora vai ser por esse parceiro lá, o MyHeritage. Quando eu estou aqui a primeira vez, eu preciso me inscrever primeiro, então eu vou clicar aqui em inscrever-se gratuitamente, e aqui dentro eu vou ter como me inscrever para todos eles, tá vendo? Ó? Todos esses serviços vão me dar acesso gratuitamente. Então você vai clicar aqui, cadastre gratuitamente, seguir o passo a passo, e aí você vai ganhar direito a uma conta. Como eu já tenho conta, eu só vou clicar aqui no OK. Pá. Aí ele vai abrir para mim aqui. Eita, deu problema no MyHeritage. O que deu aqui? Será que é porque ele viu o que a gente estava fazendo, ele decidiu descansar? Ó, aqui eu estou no MyHeritage. Vamos tentar clicar de novo aqui no MyHeritage. Vamos ver se ele abre direto. This page contain errors. Por alguma razão está com problemas. Rendering the page in the first error. Poxa, não acredito. Vamos tentar de outra pessoa. Ver se assim ele me deixa... Vamos pegar aqui o Ivo. O Ivo está vivo? Não, está falecido. Vou pegar de outro, que às vezes pode ser isso. Ih, que coisa triste, gente. Por alguma razão, ele não está conseguindo abrir. Deixa eu pegar aqui, copy link. Vamos tentar fazer de outro jeito aqui. A gente não desiste nunca, que nós somos brasileiros. Engraçado. Ele não pega. Que pena. Vou tentar botar .br. Engraçado, quando eu estava testando, funcionou. Vamos fazer diferente, que eu não desisto nunca. Então eu vou pegar aqui os dados do Ivo e vou procurar manualmente lá no MyHeritage. Vamos fazer isso. Normalmente quando você clica aqui, olha, sempre funciona, gente. É a primeira vez que eu vejo esse erro. Mas quando você clica aqui, ele vai para o parceiro e ele abre lá a pesquisa da pessoa. Então eu vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com ele já aberto, e eu vou fazer a pesquisa aqui manualmente para a gente ter a experiência. Isso aqui que eu estou fazendo, ele faz normalmente sozinho. 1951, ele é 1951, e eu vou colocar que ele é de Recife, vírgula, Pernambuco, vírgula, Brasil. Vamos ver se ele vai achar agora. Então ele faz isso. Normalmente ele vem para essa tela aqui já para mim. Esse caso ele achou, olha, 28 possibilidades. E ele vai me mostrar, olha, tem um cara que morreu aqui, Ivo Ferreira de Moura, perto de 1951. Não é o nosso, que o nosso morreu em 1990. Não é isso? É, ó, 1990. Ah, não, o nascimento é perto de 51. Opa, então pode ser esse aqui, porque ele morreu em 90. Vamos ver se é? Vou clicar aqui. Vamos ver a imagem. Cadê? Ampliar aqui. Ó, essa aqui é uma lista das pessoas que estavam nesse cemitério aqui. Aí um deles ele está dizendo que é o nosso Ivo. Vamos ver? A gente enxerga ele aqui. José... Ivo Ferreira de Moura. Olha ele aqui, ó.
E aí tem as informações de onde ele estava aqui. Então aqui a gente pode continuar avançando a pesquisa, sabendo que ele está nesse cemitério aqui enterrado. E por aí vai. Fez sentido isso, gente? Ou ficou confuso? Fez. Teve Fez? lógica. Pronto. Então aqui, olha, ele mostra todas as informações que tem. Essa foi a primeira que ele encontrou, mas tem outros aqui. Tem um que nasceu no Rio, em 43, tem outro documento aqui, tá vendo? Ele está mostrando para a gente um monte de opções que podem ser relacionadas a ele. E eu vou analisar cada uma delas. Essa é uma próxima forma de fazer pesquisa. Fez sentido essa daqui? Sim. Eu tenho uma pergunta. O Pode que eu mandar. pesquiso lá nesse parceiro, em qualquer um desses outros serviços parceiros, eu alimento o Family Search com esses dados manualmente ou eu consigo importar? Tem alguma conversa entre eles? Excelente pergunta, excelente pergunta. Quando ele vem assim dizendo, ó, árvore genealógica do Family Search, é porque essa pessoa está lá no Family Search também. Então eu consigo daqui mesmo apontar para o Family Search, tá vendo? Mas, se não, eu posso, como é que se diz? Copiar e digitar tudo lá novamente. Perfeito. Tá bom? Maravilha. Eu quero mostrar mais um aqui. Não vou mostrar todos, vou mostrar o próprio Google. Quando eu clico no Google, ele vai pegar as informações da pessoa que eu estou e ele vai fazer uma pesquisa no Google usando essa formatação especial aqui, que é criada para, olha, buscar genealogia, tá vendo? Ele vai trazer tudo o que ele puder trazer relacionado com essa pessoa. Então, ele me traz várias possibilidades aqui. Ó. Tem coisa na ASBRAP, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. Ele traz do MyHeritage, ele traz um monte de possibilidades de bancos de dados na internet para me ajudar na nossa busca. Então, essa aqui é uma outra forma, usar o próprio Google. Eu encontrei um ramo da minha família, com a ajuda de uma consultora uma vez, em que ela fez exatamente isso. Ela usou isso e encontrou o meu bisavô como um filho da família dele lá na Alemanha. E aí ela conseguiu fazer a ligação e com isso eu ganhei dezenas de gerações naquela linha lá. Então foi maravilhoso usar o Google. E depois disso, não encontrei nenhuma dessas. Qual é a próxima forma de pesquisar? É fácil, aqui, ó. Agora eu preciso ir nos locais onde eu tenho informações deles. Eu sei que ele nasceu em Recife e que ele morreu em Recife. Deixa eu ver se a gente tem o casamento dele. O casamento não tem. Mas eu tenho pelo menos onde ele nasceu e onde ele morreu. Então eu posso ir em Pernambuco, nesse período que eu estou achando que seja aqui o nascimento dele, e eu posso procurar manualmente naquilo que ainda não está indexado. O que é isso? Vamos lá. Eu vou aqui para cima para pesquisar e eu vou digitar imagens. Vou abrir aqui numa página do lado para eu poder voltar para cá daqui a pouquinho. Então tá, aqui eu vou colocar, como era o nome do lugar? Recife, Pernambuco, Brasil. Pesquisar. Agora ele me trouxe para cá um monte de coleções que são de Pernambuco. Eu posso tentar localizar aquela que está no período dele e voltar. Eu gosto mais da visualização do outro, do catálogo. Deixa eu mudar aqui que vai ficar mais claro de mostrar. Mas os dois servem. O catálogo só é uma forma diferente, mais antiga de fazer. Recife. Opa, peraí. Recife. Pernambuco, Brasil. Eu gosto mais desse aqui. Pronto, ele me traz. Ó, eu escolho o que eu quero pesquisar. Eu quero, por exemplo, ver registro civil lá de Recife. Aí vamos lá. Eu sei que o nascimento dele foi 51 e a morte foi 90. Então vamos ver aqui o que ele tem. Eu tenho aqui o registro civil, ó, de 1889 a 51. Perfeito. Isso aqui já me ajuda, concordam? Então vou clicar nele. Aí vamos olhar aqui para baixo. Eu tenho que procurar onde é que está o período que estaria 1951. Deixa eu ver se está aqui. Ah, engraçado, ele não vai até 51, ele só vai até 15 aqui. 1917, aliás. Vamos procurar outro. Ah, tem mais páginas para frente, tá aqui, ó. Estou ceguinho. Mais para frente. Mais para frente. Já estou em 47, olha aqui embaixo, tá vendo? Então, na próxima deve aparecer 51. Tá aqui, ó. Então, todo mundo que
casou até 51. Casamento não me ajuda. Eu preciso de alguém que nasceu naquele período. Então, a gente volta de novo para o catálogo, volta para Recife e vamos procurar do segundo jeito. Vamos lá, registro civil de novo. Aí eu tenho que achar um outro que possa me ajudar. Interessante que ele está mostrando pelos cartórios aqui. Então, pode ser que ele esteja em algum outro. Então, eu teria que saber o cartório onde ele está. 1879 a 1931. Aqui, Registro Civil de Recife, 1890 a 1951. Vamos ver agora. Agora vamos com fé que vai dar certo. Terceira página também. 3 páginas também. Vamos para o próximo. Casamentos. Tudo aqui é casamento. O povo não sabe me dar nascimento. Não tem nascimento. E aí vamos para o próximo. E é assim que a gente vai indo. Essa é a busca manual. Ela é mais chata, não é? É mais complexa de fazer, porque você vai assim, tentando na mão encontrar o certo. Por isso que é tão importante a gente fazer parte da indexação. Porque no momento que hoje a inteligência artificial faz a indexação para a gente, mas aí a gente vem aqui para o Participe, dentro de oportunidades, e a gente ajuda a corrigir aquilo que ele fez. Então, se você for ver, eu vou clicar aqui em revisão rápida de nome, pesquisar. Então, a indexação já aconteceu. Agora eu vou confirmar se o computador acertou ou errou aqui no Participe. Eu estou vendo, Flávio Willa. É isso, né? Flávio Willa. Ele acertou, está correto. Aí vamos para o próximo. Araújo de Lira. Só faltou um espaço aqui. Vou colocar, enviar. Aqui, Daline. Ele acertou. Daline. Correto. Silva de Lira. E assim, ele vai contando para mim, tá vendo? Todos que eu vou acertando ou errando. Então, por isso é tão importante fazer a indexação, porque quando o nome já está indexado, eu não preciso fazer tudo isso que eu fiz. Eu posso vir só para cá, para registros, e digitar Ivo Ferreira de Lima, né? Moura. De Moura, não era Lima. Obrigado. Moura. E digitar Enter, ele vai trazer aqui para mim um monte de opções, 1.500.000 possibilidades. Tá bom de procurar? Vamos botar aqui Recife, que a gente sabe que ele é de Recife. Aí de 1,5 milhão ele vai passar para 43 mil, já melhorou. Eu sei que ele nasceu em 1951. Vamos pesquisar mais. 43 mil foi para 19 mil, está melhorando. Eu sei que ele é de 1990. Pesquisar. Que ele foi até 1990, já manteve 19. É que eu preciso colocar aqui, cadê? Falecimento aqui, 1990. 1990 e boto aqui 1990. Na verdade, eu vou botar assim, 85 a 95, porque ele pega esse período aqui. Então, de 19 mil, ele baixou para 10 mil. E aí ele vai trazendo. Lá no período de nascimento, você pode mudar o último 90 embaixo. Você colocou a mais mesmo, né? Porque se ele nasceu mesmo em 51, você está abrindo um leque aí, né? Verdade. Vamos botar aqui, 1945 até 55. Pesquisar. De 10 mil baixou para... continuou 10 mil. Como estava lá dentro, ele já trouxe. E aí eu boto as informações que eu sei que ele vai filtrando para mim. Sexo, masculino. Pesquisar, vamos ver se muda. De 10 mil, caiu para 5 mil, tá vendo? Por que o Ivo, quando eu botei o sexo masculino, baixou para metade? Devia ter Ivone, Ivonete, tudo lá que ele trouxe junto. Então, o Ivo agora ele entendeu o que é essa pessoa aqui. E eu tenho aqui um Ferreira da Silva, tá vendo? Ele traz outros que têm nomes próximos, até porque às vezes a pessoa muda de sobrenome, ou é conhecida de outro jeito. Ele não era conhecido como Ivo Ferreira de Moura, era só Ivo Ferreira, pode ser que tenha um aqui. E aí isso vai me ajudando a ampliar a minha pesquisa. Fez Muito sentido? Então, essas são as formas mais eficientes de pesquisar. Será que eu esqueci alguma, irmão Antônio? Homem, você fez todas que eu conheço. Tá certo.
Maravilha. Fora isso, só uma que eu já experimentei, que é ir diretamente lá na localidade, de casa em casa. Aí, boa, boa, vamos terminar com essa. E se eu não conseguir achar em lugar nenhum? Aí eu preciso ir no cartório, na igreja, lá na localidade, presencialmente. Se a gente consegue digitalizar, aí não precisa ir presencialmente, mas se não consegue, aí tem que ir. É a última forma mesmo. Muito bom. Maravilha. Obrigado. Nossa, eu estou gastando um tempão com as perguntas, né? Eu vou ser mais rápido agora, eu prometo. Não, mas é isso. O objetivo da live é essa: é todo mundo sair daqui conhecendo mesmo. Nicole, tem mais pergunta aí, querida? Tem. Quais as melhores dicas para encontrar antepassados que são difíceis de rastrear? Mais difíceis que o Ivo Ferreira de Moura. É mais difícil ainda que ele. A gente chama do muro, né? Quando você bate no muro, não tem jeito. Chega um momento que você acabou com a sua capacidade do que você sabe para fazer aquilo. A melhor dica que eu dou para todo mundo é: vai no centro do Family Search da sua estaca. Lá vai ter gente que conhece outros truques, alguns desses que eu mostrei para vocês e talvez outros. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu estava tentando achar uma pessoa há muito tempo, procurava, não achava. Aí um dia alguém me falou assim: você já foi na hemeroteca? Eu falei: não sei nem o que é uma hemeroteca na minha vida. Aí eu falei assim: não, porque esse lugar que você está procurando aí tem na Hemeroteca Digital, que é um site que foi criado e no qual a gente consegue pesquisar jornais, revistas, tal. Fui lá, não é que eu encontrei uma notícia sobre o indivíduo? Então, às vezes, as pessoas que estão lá no centro do Family Search, elas vão ter informações, elas vão saber de coisas que a gente não sabe. O centro do Family Search, ele serve para começar o trabalho, não sei nada ainda, você vai lá para aprender o básico. E depois, quando você começa a bater nesses muros, é lá que você vai para aprender com pessoas que sabem mais, que entendem melhor como encontrar os registros. Inclusive, o Family Search tem um serviço. Sim, pode falar, Nicole. Minha avó, ela nasceu no interior. Teve uma vez que ela viajou para lá para falar com alguns parentes antigos. E ela pesquisou, ela perguntou sobre alguns parentes para colocar na árvore familiar. Aí ela foi em várias casas, perguntou, só que nunca tem as informações todas, né? Sempre ficou faltando uma ou outra que não deu. Sim, e infelizmente essa é a realidade. A gente acaba... Vocês já estão vendo a minha tela, não? Tá demorando. Agora foi. E a gente vai juntando um pedacinho que pega de um canto, com um pedacinho que conta de outro, e vai juntando. O importante é tudo que a gente ouve, Nicole, ir colocando aqui na árvore. Porque aí a pessoa que for trabalhar depois de mim, ela começa de onde eu parei, sabe? Então, às vezes, é aquele pedacinho de informação que você consegue com uma pessoa que a outra pessoa vai conectar para ser possível avançar com a busca. Eu ia falar que também o Family Search tem um pessoal que pode ajudar a gente. Ó, se você vai aqui nessa interrogaçãozinha aqui em cima e você clica no Fale Conosco, aqui você vai clicar na América Latina, que é onde o Brasil fica, né? Você tem, olha, agendar uma reunião por Google Meet. E aqui são missionários que te ajudam na tua árvore, que você vai clicar aqui e aí vai ter uma reunião por vídeo com a pessoa, dizer, olha, o que eu estou querendo achar é esse antepassado aqui, como é que eu faço? Aí a pessoa ela tem contato com genealogista, com gente muito boa, usuários avançados, e ela vai te dar a dica de onde ir a partir dali. Fez sentido? Fez. Pronto, essa foi mais rápida. A gente já falou também da questão do cartório. Um outro recurso muito importante é o próprio site do Registro Civil. Ó. Se você for para Registro Civil, civil.org.br. Esse aqui é o canal oficial do Registro Civil no Brasil. Aí você tem aqui, ó, buscar certidão. Se eu sei, por exemplo, que meu antepassado veio de Brasília, veio de Pernambuco, veio do Rio Grande do Sul, eu vou diretamente e boto as informações que eu tenho e eles vão pesquisar para mim. A diferença é que esse site aqui vai ter um custo, eles vão cobrar para fornecer o serviço. Mas muitas vezes é mais barato do que fazer o que o irmão Antônio foi, de ter que ir lá presencialmente, ficar em hotel, viajar, pagar passagem. Então, vai ser muito mais barato do que fazer isso. Então, é um site que eu recomendo sempre também. E tem outros, e por isso que você indo no centro do Family Search, ele vai te dar muitas outras dicas. Muito bom, obrigado. Eu fui, na verdade, no método de porta em porta de parentes. Né? Cidade de interior,
E um dia, visitando vários parentes, e dali eu voltei com uma lista com tantos nomes que já me geraram tantos outros a partir dali, que foi uma maravilha. Foi muito bom. Gabriel, próxima pergunta, meu jovem. Como saber se os nomes que aparecem em registro do Phone Search são da minha família? Essa é uma pergunta maravilhosa. Quem já fez essa pergunta uma vez, numa conferência geral, ele contou essa experiência, foi o presidente Henry B. Eyring, né, o conselheiro do presidente Nelson. Ele fala, como é que ele faz para saber se aquele é mesmo o meu parente ou não? Como a gente fez aqui agora há pouco, né? A gente veio para cá, para a árvore, cadê? Aqui. E a gente achou aqui os registros sugeridos. E aí tem vários aqui. Como é que eu vou saber se essa pessoa aqui é o meu parente mesmo? E são duas formas. Primeiro, você vai procurar as coincidências. Vamos pegar aqui esse primeiro como exemplo. Eu vou clicar aqui em revisar e anexar para a gente ter a comparação, né? Aí aqui eu tenho Roberto Ferreira de Moura, Roberto Ferreira Moura, Roberto Ferreira de Moura. Aí eu falei, essa aqui é o Air, que a gente já viu que era só que o cara entendeu o N dela como W, né? Mas eu já tenho a segunda coincidência. Eu tenho um filho que já tem o mesmo aqui, tá vendo? O mesmo nome certinho. Eu, Marcelo, se eu achei 2 ou 3 coincidências, eu vou considerar que é meu parente até que se diga o contrário. Esse é o critério que eu adotei. Você vai escolher o seu critério. Eu falei, não, só vou botar se o nome bater certinho. Tá bom, é o seu critério. E no final, se algumas coisas baterem e eu não tiver certeza, o que você faz? É nessa hora que você envolve o Senhor em oração. E pelo Espírito você vai poder saber se é ou se não é. Faça o seu melhor possível. E no outro lado, dados melhores vão ser preservados, que vão nos ajudar lá na frente, quando a gente deixar, lá na época do milênio, aí a gente vai conseguir ter certeza de tudo. Nesse lado aqui do véu, a gente só tem que fazer o nosso melhor, não, nada mais do que isso. Então eu, se fosse a Nicole, com esse aqui, que ó, o nome bateu quase certinho, faltou só o D. O sobrenome da esposa, a gente já viu que é a mesma. O nome do filho bateu que é o mesmo, para mim é. Então eu viria para cá e clicaria em anexar, tá vendo? Ó? Aqui eu clico em anexar e ele juntaria. Não vou fazer isso, vou deixar a Nicole tomar a decisão depois. Então é isso. Primeira informação, ver quais são as informações que estão batendo. Vem do mesmo lugar, tem a mesma mãe, tem o mesmo irmão, tem a mesma data. E a segunda coisa, o espírito para decidir. Quando o presidente Eyring contou isso na conferência geral, ele falou que ele teve essa mesma situação, era o mesmo nome, lugares diferentes, e agora? No momento que ele fez uma oração, ele teve um sentimento de qual era a direção correta, qual era a pessoa correta, e ele sentiu a vontade para fazer isso. Sister Nelson contou, ou melhor, o presidente Nelson contou, de quando certa vez o avô dele recebeu uma visita do seu pai, que já tinha falecido. E nessa experiência, ele fala assim, papai, a gente vai levar o seu nome para o templo, né? E o pai dele falou assim, meu filho, é exatamente por isso que eu vim te ver. Nós ainda não somos uma família eterna. Então eles não tinham sido selados ainda. E aí ele disse, como é que se fala? Que havia uma data errada, uma informação errada no documento que eles estavam preparando. E aí o pai do presidente Nelson, o pai do avô do presidente Nelson fala assim, mas não tem problema nenhum. Registros corretos são mantidos no outro lado. E aí a Sister Nelson contou que isso dá muito alento para ela, e deve dar para todos nós, saber que a gente vai fazer o nosso melhor aqui. E se algum erro for cometido, não tem problema. No outro lado, a gente vai poder comparar e fazer as correções necessárias. O importante é fazer, e depois a gente ajusta, tá bom? Perfeito. O feito é melhor que o perfeito, né? O feito, bem feito, é melhor do que o perfeito não feito. Exato. Muito bom. Quem diz Obrigado. isso é meu chefe, o Fábio Lucas, que está servindo na missão Porto Alegre Norte. Fábio Falcão, né? Falcão, sobre o nome dele. Muito bom. Fábio muito bom. Falcão Lucas, o sobrenome mesmo é Lucas. Falcão Lucas. É o nome do meio. Muito bom. Obrigado. Tá excelente, viu, gente? Tá excelente. Espero que vocês estejam gostando aqui, porque eu estou amando aqui. Essa última dica aí agora, eu tenho alguns nomes assim para comparar e eu fico olhando para eles assim, será? E eu fico olhando assim, olha, mas você disse algo muito importante aqui, né? Eu sempre digo assim, nós não somos só genealogistas, nós somos templários. Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho diferente do que meramente anexar nomes e datas. Nós estamos fazendo um trabalho muito diferente. Isso é muito bom. Nicole, tem outra pergunta, querida? Tem. Como
Como saber quais documentos sobre os meus parentes estão inseridos na árvore? Como saber quais documentos? Essa é bem fácil, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Roberto, deixa eu ver se ele tem. Quando eu clico no nome dele, aparece aqui do lado. Olha o que eu já vejo aqui em cima. Fontes, tá vendo? Eu vou fazer por outro caminho. Vou clicar na pessoa, aí aqui em cima vai aparecer para mim, olha, as fontes. As fontes são documentos históricos que estão associados ao meu antepassado, que alguém colocou aqui, e eles trazem informação sobre ele. Cada um desses eu preciso ler com atenção para saber se ele não traz informações adicionais que eu não tinha. Ó, todo mundo foi colocado em 2024, só um em 2023. Vou colocar aqui, ó. O Ivo, que deve ser o seu pai, né? Deve ter colocado bastante coisa. Ele está fazendo um trabalho bom, viu? Parabéns. Vou clicar aqui para ver qual foi o documento que ele colocou para a gente. Vamos ver. Olha, aqui, vamos lá ver o que é. É o certidão de nascimento de quem? Do Roberto Ferreira de Moura, que é filho do Ivo e Nanair. Então, eles são mencionados nessa certidão de nascimento aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, esse é o livro de registro de nascimento dele. Tá aqui, ó, Ivo Ferreira de Moura, ó, tá vendo? Muito legal. Aí tem os dados dele, a casa dele, funcionário público, olha, ele é funcionário público, o pai, né? Seus avós paternos, ó, José Delmiro de Moura e Maria Ferreira de Moura, ó. Então, se eu não tivesse as informações do Ivo, eu poderia agora pegar os pais e os avós, mas aqui na árvore já tem, né? Se eu não me engano, deixa eu ver. Cadê? Aqui o Ivo, Roberto e Nair, não era esse. Cadê? Ou esse é outra pessoa. Bom, resumo da ópera. Aqui eu consigo daí comparar tudo que eu tenho com o que está na árvore e fazer as correções necessárias ou acrescentar. Ó. Tem os avós, paternos, maternos, tem as testemunhas, que às vezes é alguém da família também, e por aí vai. Excelente. Respondeu? Sim, muito bom, muito obrigado. Vamos lá, Gabriel. Meu tio-avô faz parte da minha árvore? Faz. Marcelo, eu vou fazer um adendo a essa pergunta aqui. Essas são perguntas, o pessoal que está em casa, eu falei logo no início, são perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha de Instagram, pelo WhatsApp. A questão do tio-avô, porque está se falando aqui de tio, né? E às vezes a gente olha muito para a árvore vertical, né? Pais, avós, bisavós, trisavós, mas a árvore também cresce para os lados, né? Tem os tios, tem os primos, tem os filhos dos primos, as famílias dos primos. Então a árvore cresce para cima, mas a gente não pode esquecer de adicionar o que está na lateral, né? Nos ramos laterais da árvore. É isso mesmo? Exato. Olha só, aqui está a Nicole, certo? Aí está aqui o Ivo, que é o pai dela. Aí o outro Ivo, que é o avô. Então, quem são os tios-avós? São os irmãos do Ivo, que é o avô da Nicole, certo? Então, quem são os irmãos dele? Os irmãos dele, ó, tá aqui o Ivo, e aqui estão os irmãos dele, ó, o Amaro, o José e a Maria. Esses tios-avós fazem parte da árvore. Marcelo, pode fazer as ordenanças no templo por essas pessoas? Pode fazer. Se elas tiverem nascido há menos de 110 anos, como é o caso aqui, ó, todos esses aqui nasceram há menos de 110 anos. Aí eu preciso de uma permissão. De quem é essa permissão? Vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar aqui o Amaro Ferreira de Moura, que ainda está, vamos ver aqui, ó, as ordenanças já foram realizadas. Então, para realizar a ordenança, quem é que pôde dar a permissão para ser feito? É aqui dentro do perfil, quando você baixar. As pessoas que estão listadas aqui nessa área de membros da família são as pessoas que podem fazer as ordenanças por ele. Então, aqui não está aparecendo a esposa dele, mas ela poderia. Os filhos dela também poderiam, os filhos deles também poderiam autorizar. Os pais deles também poderiam autorizar e os irmãos deles também poderiam autorizar. Então, todos esses são os que poderiam autorizar, realizar as ordenanças
pelo Amaro Ferreira de Moura. Vamos ver aqui o José Ferreira de Moura. Aqui, vamos ver se aparece. Aqui está bem claro, ó, ele e a esposa. A esposa pode dar permissão. Está faltando os filhos deles, tem que colocar aqui depois. Perguntar para o seu pai quem são os tios dele. Vamos para ver aqui, o Ivo já está. Vamos pegar aqui a Maria. Maria, pessoa, pronto. Quando eu venho aqui para baixo, ela também está sem o parentesco, não tem problema. Então, todas as pessoas que aparecem nesse campo aqui, membros da família, são os que podem dar permissão. Às vezes, quando você está perdido na árvore, você fala assim, nossa, eu não sei o que eu sou da Maria Ferreira de Moura. Você pode clicar aqui, ó, em ver parentesco. E aí ele abre para você, de você até a pessoa, qual é o parentesco. Ó. Aqui a Nicole, o pai, o avô, aí tem os bisavós, e ela é filha dos bisavós. Então, o que ela é dele? É irmã do Ivo. Então, como ela é irmã do avô, ela é tia-avó. Fechou? Excelente. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão da permissão. Isso é muito comum, as pessoas dizerem assim, mas para que eu preciso de uma permissão? É um trabalho do templo, é um trabalho, não vai fazer nada com ele, enfim. Para que eu preciso? Eu já ouvi muitas pessoas questionarem isso da permissão, né? Toda vez que eu vou levar o nome ao templo de algum familiar, eu peço permissão para as pessoas e registro lá, porque tem um campo que você registra. Quem foi que lhe deu a permissão e o contato daquela... Inclusive, é uma exigência registrar, né? E registro tem um campo que você pode registrar. Até abrir aqui já explicando. É bem bom para você entender a regra dos 110 anos e entender aqui. Cadê? Aqui. Você deve obter permissão, tal. Essa norma da primeira presidência para o templo existe há muitos anos, e a norma tem dois propósitos. Primeiro, evitar ofender parentes vivos que não querem que as ordenanças do templo sejam realizadas. Segundo, incentivar o trabalho do templo a ser realizado por membros da igreja que conheciam a pessoa falecida e estão associadas a ela. Aí ele explica quem é um parente vivo e tal. A primeira presidência, ela disse que a nossa responsabilidade é realizar as ordenanças no templo pelas pessoas com quem eu sou parente. Cadê? Tá aqui. Quero achar a carta da primeira presidência, se tiver fácil aqui. Tem uma carta da primeira presidência que ele diz que a nossa responsabilidade é realizar as ordenanças pelas pessoas que nós somos parentes. Os outros não é minha responsabilidade. Elas não estão lá sofrendo, que eu preciso enganar os processos para tornar isso possível. Eu preciso sempre fazer por aqueles que eu sou parente. E é por isso que, quando eu não sou um parente próximo, ou seja, pai, filho, irmão ou cônjuge, eu preciso obter permissão de uma dessas pessoas. Já aconteceu muitas vezes de uma pessoa depois se batizar na igreja e quando ela vai ver, todas as ordenanças das pessoas próximas que ela conheceu já foram feitas. Então ela sente que ela perdeu o privilégio de fazer isso porque alguém se excedeu. Então a gente precisa respeitar esse direito deles. Irmão. Oi, Pamela. Oi, Nicole. Pamela não, Nicole. Tem uma dúvida. Pode batizar a pessoa, o familiar, só com a data da morte dela? Pode. Você precisa de um nome, um local e uma data. Pode ser qualquer das informações. Se eu não sei o nome completo, pode ser só o primeiro nome. Por exemplo, aqui é Maria. Se eu não souber o sobrenome dela, eu faço o batismo só como Maria. E se eu não souber o local certinho, cidade, estado, país, eu posso fazer só com o país, Brasil. Ou se eu não tiver certeza do país, bom, o pai é do Brasil, o filho é do Brasil, o irmão é do Brasil, todo mundo é Brasil, eu posso considerar que ela seja do Brasil também. E a terceira coisa, a data. Eu preciso saber dia, mês e ano? Não, pode ser só o ano. E se eu não souber o ano certo, eu posso fazer uma estimativa. Assim, ó, se eu tenho a data de nascimento de um filho, de preferência o filho mais velho, nesse caso aqui é o único que eu jogo 21 anos para trás e eu tenho com isso a data possível de nascimento da mãe. E se eu jogo 25 anos para trás, eu tenho a do pai. Marcelo, por que 21 e 25? Essa é a faixa etária média em que as pessoas se casam e começam a ter filhos. Então, quando você colocar essa data calculada, você vai escrever a palavra aproximadamente. E você vai botar o ano que você calculou. Fez sentido? Fez muito sentido. Obrigado. Nicole, próxima pergunta, por favor, jovem.
O que é Olha, irmão árvore? Antônio, só antes dela pergunta dela, eu estou à vontade, você que diz o tempo, tá? Não, Enquanto vocês se, quiserem fazer a pergunta, eu estou aqui. vamos fazer pergunta. Vamos fazer pergunta então. A próxima pergunta é: o que é árvore compartilhada? Excelente pergunta. Então, o Family Search, ele foi a primeira instituição no mundo a criar o que a gente chama de árvore colaborativa, ou como você chamou, compartilhada. O que é isso? A sua árvore não é só sua, ela é de todo mundo que tem alguma relação com aquele seu parente. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar o João Virgulino da Silva, vamos entrar aqui nele. Às vezes, você vai chegar aqui e você vai ver que a pessoa que estava mexendo foi outra pessoa. Então, aqui, ó, esse aqui foi mexido por você. Esse aqui provavelmente foi o ajuste que eu fiz, que eu estava falando, né? Então, aparece a data, o nome da Nicole, que eu estava usando, eu estava sendo ajudante dela, e aqui a data que foi feita essa alteração, que foi a hora que a gente fez juntos essa alteração. E vai aparecer de todo mundo. Tá aqui, olha, é o Ivo, que é o seu pai. Tá aqui, ele fez a outra. Todo mundo que fizer alterações nos indivíduos aqui na árvore, vamos pegar aqui esse Manuel Virgulino de Lima, pessoa, tá aqui, ó. Essa aqui foi o Ivo também. Por acaso apareceu diferente. Vamos pegar a Rita aqui agora, pessoa. A Rita. Ó, teu pai trabalha muito. Eu quero outra pessoa que esteja trabalhando nessa árvore aqui. Vamos ver se a gente acha alguma outra pessoa. Outras do Isaías, pronto, achamos o Isaías aqui, tá vendo? Então, o teu pai colocou algumas coisas. Aí vem cá, esse outra pessoa, Isaías, que também deve ser parente dele, e colocou alterações. Então, isso é a colaboração na árvore. Todas as pessoas que a gente coloca na árvore, que estejam falecidas, qualquer pessoa pode chegar aqui e colocar mais informações. Com isso, vai ampliando essa pesquisa. É mais gente trabalhando junto com você na sua árvore. E assim ampliando aquilo que a gente sabe sobre aqueles indivíduos. Fez sentido? Isso é que é a árvore colaborativa ou compartilhada, como você falou. E existe é como se fossem duas árvores? Não, é só uma árvore. O Family Search tem uma árvore só que é colaborativa. Todo mundo Qual é o mexe recurso nela. qual é o recurso que tem, que foi lançado tempos atrás, que eu por curiosidade, fui lá mexer e gerou uma segunda árvore? Pronto. Inclusive. Até tem uma pergunta sobre isso nas perguntas que eles vão fazer, então eu já vou responder agora, a gente não precisa fazer depois. É isso aqui, ó. Grupos familiares, tá vendo? A Nicole pode vir para cá e ela pode criar um grupo familiar. Como eu estou como ajudante, eu não consigo, tá vendo? Mas ela consegue chegar aqui e aí selecionar, ter essa árvore compartilhada e compartilhar com as pessoas da família dela. E aí ela compartilha não somente os falecidos, que é o normal da árvore colaborativa, mas ela passa com aquelas pessoas a compartilhar também os vivos. Tudo que eu colocar sobre as pessoas que ainda estão vivas. Porque se eu estou aqui na árvore principal, na árvore que todo mundo tem acesso, as pessoas que estão vivas, como aqui a Ana, o Ivo, não, o Ivo aqui está falecido, essa Ana, o Alípio, a Maria, a Gláudia, todos esses aqui só aparecem para mim. Se eu crio o grupo familiar, eu consigo compartilhar essas pessoas com todo mundo que está vivo também. E nesse momento, então, mas a pessoa não está vendo minha árvore, está vendo uma segunda árvore. Ela está vendo a mesma árvore, só que o acesso que ela tem permite ver isso. Tá. Eu vou aprofundar um pouquinho nessa pergunta aí, porque é algo que, como eu disse, eu fui fazer de curiosidade e depois eu não entendi muito. Eu disse, caramba, acho que eu fiz bobagem aqui nesse negócio. Eu tenho a minha árvore e aí gerou essa segunda árvore. E eu pensava assim, bom, quem for mexer nessa segunda árvore vai aparecer tudo da minha também, na dos outros também. É como assim, quem insere tudo nessa árvore extra aparece para os outros também. A minha própria árvore vai ser abastecida automaticamente, mas não funciona assim. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu grupo familiar. Quando eu clico nele, aqui eu consigo fazer de forma compartilhada, como a gente estava descrevendo. Deixa eu botar na paisagem.
Então, essa daqui, o meu grupo familiar consegue ver tudo. Mas se você for ver, olha, aqui está faltando o nome da esposa do meu sogro. Quando eu vou para a minha própria árvore, cadê? Está aqui da família Amaro, árvore do Family Search. Na árvore principal, na minha árvore principal, deixa eu botar por mim aqui agora, aparece a minha sogra. Por quê? Porque eu não compartilhei na árvore do grupo familiar a informação da minha sogra ainda. Então, sim, nesse aspecto, como você falou, não é sincronizada, mas ela vai poder me ajudar a manter as informações dos vivos preservadas. Eu vejo lá o que alguém colocou e trago para mim. Exatamente. Perfeito, ok. Obrigado. Eu vou parar de abusar da árvore da Nicole e vou botar aqui agora a do Gabriel. Daqui para frente, Gabriel, você vai dar os exemplos, tá bom? Vamos lá, Gabriel. A pergunta é sua agora. Por que cada membro da família deve ter sua própria árvore se os antepassados são os mesmos? Excelente pergunta. Tem uma citação, eu não tinha planejado mencionar ela, mas já que essa pergunta é boa, eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu abrir uma citação, é do presidente Dallin H. Oaks, que eu amo essa citação. Deixa eu pegar aqui. Tá abrindo já, pessoal. E quando você abre aí, faz todo o sentido, né? Eu estou fazendo todo o trabalho. Eu sou o primeiro membro da igreja da minha família, né? Mas agora já tenho minha própria família. Aí meu filho vai fazer a árvore dele, mas se as informações são as mesmas, por que tem que ter outra? Olha só, eu gosto muito dessa citação. Você lê para a gente, Nicole? Devemos entender que no trabalho de redenção dos mortos há muitas tarefas a serem realizadas. Espero que tá um pouco pequeno. E que todos os membros devem participar, escolhendo em espírito de oração as formas que se ajustam às suas circunstâncias pessoais em um determinado momento. Nosso esforço não é forçar todos a fazer tudo, mas incentivar todos a fazer algo. Fez sentido? Então, é muita coisa para ser feita no trabalho. Não dá para fazer sozinho. Mas também a gente não pode exigir que todo mundo faça tudo, mas todo mundo tem que fazer alguma coisa, fazer um pedacinho do trabalho. Agora eu vou pedir para o irmão Antônio ler essa outra citação do Elder Quentin L. Cook. O trabalho de história da família, tendo sido abençoado pela tecnologia, cresceu radicalmente nos últimos anos. Não seria sábio nos tornarmos complacentes em relação a essa responsabilidade divinamente atribuída e esperarmos que a tia Jane ou outro parente comprometido cuide disso. Fez sentido? Não faz sentido. A tecnologia avançou muito. Hoje todo mundo pode fazer um pouquinho. Não dá para a gente ficar dependendo de outra pessoa. Às vezes alguém chega para mim e diz assim, não, na minha família quem faz é a minha cunhada, quem faz é a minha filha. Eu falei, então tá bom, na sua família quem vai ser exaltado é a sua cunhada, é o seu filho, sua filha. E é a responsabilidade de cada um de nós, tá? É inerente à minha condição de membro. Tem uma outra citação que eu gosto muito, essa eu vou ler. É do Elder John A. Whitson, que foi membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele diz assim, eu sinto que aqueles que se entregam a essa obra, com todo o seu poder e força, recebem a ajuda do outro lado, e não apenas para pesquisar sua genealogia. Qualquer pessoa que procura ajudar aqueles que se encontram do outro lado, recebe em troca o auxílio de que necessita em todas as áreas de sua vida. Recebemos a ajuda do outro lado, ao ajudarmos aqueles que partiram para além do véu. Então, percebe? A gente vai ter bênçãos na minha própria vida, se eu fizer esse trabalho. Tem a ver com a razão pela qual eu vim aqui para a Terra. Essa sociabilidade que as nossas famílias formadas aqui vão me trazer, elas são essenciais à minha condição como membro da igreja. Claro. Respondi a pergunta? Sim, eu gostei muito dessa pergunta que foi enviada, e eu adicionei sobre essa pergunta,
Porque o meu ponto não é que a pessoa não vá fazer o trabalho, não é que só uma pessoa vai fazer, mas aí, pegando aquele gancho da árvore colaborativa, a minha visão pode estar toda diferente, talvez, ou incorreta mesmo, mas meu ponto é, se fosse uma árvore só, para a minha família toda mexer, todo mundo mexendo lá, cada um na sua parte da árvore, meu ponto a pessoa vai ter que refazer todo o trabalho que eu já fiz na sua própria árvore, para começar do início, né, do seu ponto. Só os vivos. Os falecidos, quando a gente usa esse códigozinho aqui embaixo, vamos pegar aqui. Estou no lugar errado, peraí, aqui. Tá vendo? Os falecidos, ele tem esse códigozinho embaixo. Então, quando eu uso esse código e conecto essa pessoa, a partir dali, tudo que eu fizer para esse falecido e os seus antepassados vai vir automaticamente. Os vivos eu preciso redigitar. Os falecidos automaticamente são sincronizados. Muito bom. Respondeu? Sim. Talvez seja o meu sonho da árvore colaborativa, da árvore sincronizada. Um dia, quem sabe. Mas vamos lá. Nicole, você tem pergunta aí, jovem? Tenho. Como cada membro da família pode ter sua própria árvore sem duplicar os nomes dos vivos? Os vivos não tem como. Porque os vivos são privacidade, são privados, né? A pessoa tem direito às suas informações lá. Eu, na minha própria árvore, digitar o nome dos meus vivos não independe, não viola nenhum direito que essa pessoa tenha. Mas, às vezes, vamos dizer que na minha árvore, eu coloquei lá, lembra que eu brinquei mais cedo, assim, a gente não quer falar nada delicado de uma pessoa. Se eu digitar lá a história do dia que a minha irmã começou a cair, ela pisou no cocô do cavalo, e aí saiu fedendo em todo lugar, é uma história que para ela, pode ser que ela não queira que todo mundo saiba. Mas eu botei na minha árvore porque eu dei risada, eu gostei da história, me ensinou um princípio, eu digitei essa história lá. Mas ela tem o direito de não querer que a gente conte a história de quando ela pisou no cocô do cavalo. Então, por isso, a gente não pode compartilhar o que eu coloco dos vivos com elas, exceto no grupo familiar, no qual a pessoa vai dizer se ela permite ou não que aquela história que eu coloquei esteja no domínio daquelas pessoas da nossa família. Perfeito. Então, os vivos eu digito novamente. E os falecidos, aí sim, esses são sincronizados sempre. Perfeito. Gabriel? Por que algumas informações de pessoas da minha árvore são alteradas por terceiros? É aquele conceito da árvore colaborativa que a gente estava falando. Sabe, de vez em quando alguém assim, quem foi que mexeu na minha árvore? Aí eu costumo responder assim, ninguém mexeu na sua árvore, mexeu na árvore do Adão. As outras todas estão na dele. Então lembra disso. Todas as pessoas, em algum ponto, elas vão se tornar parentes, né? Se você volta alguns anos para trás, a gente descobre que a gente é parente de um monte de gente diferente. E assim é com as pessoas que estão usando a árvore. Às vezes, o indivíduo chegou lá, ele vai colocar uma informação que vai agregar para a minha pesquisa. Eu não sabia o nome da irmã da minha bisavó, até que alguém chegou lá e botou que ela tinha uma irmã. Aí agora eu falei, nossa, descobri ela. E às vezes, essas pessoas, pode ser que elas vamos dizer o seguinte, sua bisavó, aí ela tinha uma irmã chamada Divina. Aí alguém chega lá e bota que tinha uma irmã chamada Diva. Aí você fala, não, Divina era o nome dela, Diva era o apelido. Aí você junta as duas. Só que aí a pessoa fala assim, não, era Diva, era Divina, fica essa dúvida. Aí vocês colocam uma fonte lá. Olha, está aqui a certidão de nascimento da Divina, era o nome dela. E está aqui, ó, o meu pai contou uma história de que ele conheceu ela pessoalmente. Está aqui escrita a história dizendo que o nome dela era Divina, mas ela gostava de ser chamada de Diva. Ah, legal. Botaram as fontes, aí os dois lados concordam e aí fica a informação mais completa. Então, quando alguém mexe na árvore, normalmente vai nos ajudar. Se tiver alguma divergência assim, conversa como irmãos que todos somos e no final chega a uma conclusão que beneficia todos nós. Eu tenho experiência com isso, viu, irmão Marcelo? Somente disso, né? De quem mexeu na minha árvore. Né? Eu vi alguém mexendo.
E eu não conhecia essa pessoa. E eu fui em busca, procurei com parentes o nome da pessoa. Disse, você está mexendo aqui, deve ser parente, né? Porque tem esses nomes. Eu descobri que a pessoa não é parente, né? Ou se for, é alguém muito lá na frente, muito distante. E eu cheguei aí até essa pessoa pessoalmente e disse, olha, por que você está mexendo? Ela mexeu o nome do meu avô. Né? O meu avô chama-se João Soares Filho, mas o pai dele chamava-se João Soares da Fonseca Filho. Perdão, João Soares da Fonseca. Tudo que eu tenho do meu avô é o registro de casamento dele na Igreja Católica. Aquele livro lá da Igreja Católica, que tem o nome João Soares Filho. E todo mundo sempre soube que o nome dele é João Soares Filho. Não tem o da Fonseca, o nome dele. Os filhos tinham, mas ele não. E essa pessoa achou de entrar na minha árvore e mudar o nome do meu avô para João Soares da Fonseca Filho. Eu disse, não, mas olha, tem esse documento aqui, ele não tem da Fonseca. Não, mas não pode ele ser filho do João Soares da Fonseca se o nome dele também não for João Soares da Fonseca Filho. Ela teimou. E eu disse, presta atenção, vale o documento. Deixei lá o registro. Espero que não mude mais, mas enfim. O irmão, por alguma razão, caiu aqui. Vou aguardar que ele retorne. Vou aguardar que ele retorne. Por alguma razão, conexão do irmão Amaro, do irmão Marcelo, que é Marcelo Amaro, caiu aqui. Esperar, viu, meus amigos, que o irmão... Opa, olha ele aqui, voltou. Apertei no botão errado aqui, gente, perdão. Tranquilo, meu amigo. Então, eu só estava comentando justamente que a pessoa insistia, e eu mostrei o documento e ela ainda insistia. Enfim, eu espero que ela não veja. A Nicole respondia o resto das perguntas, né, Nicole? Hã? Eu falei que se eu não conseguisse voltar, você respondia o resto das perguntas. O espírito vinha. Então, mas está tudo sim, certo. Aí você, no final, conseguiu acertar. Não, deixei lá o nome. Eu espero que a pessoa não mexa mais, mas ela insiste que o nome tem que ser de acordo com o nome do pai, não com o nome que está no registro. Bom, mas no registro, agora vamos lá. Tem vezes que as pessoas, infelizmente, nossos queridos irmãos, os descendentes de Adão, eles não são muito, como é que se diz? Moldáveis às circunstâncias. Então, o que fazer nessas situações, né? Quando a gente tem que... Estou tentando compartilhar, mas não está vindo, viu? Já tentei aqui um tempão, tá um tempão para compartilhar a tela e não está indo mais. Ah, foi. Pronto. Aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês o que fazer nessa situação que a pessoa teima de alguma coisa que a gente tem uma comprovação que está errada. Deixa eu ver se tem alguma fonte aqui. Deixa eu ver. Fontes. Queria uma fonte aqui em alguém. Aqui é vivo, então não vai ter fonte. Tá faltando botar umas fontes aqui, Gabriel, para ajudar a gente. Deixa eu pegar na árvore da... Ah, pior que eu saí. Vou na minha mesmo. Vai, vamos lá. Eu vou entrar aqui no meu avô Bertoldo. Tá vendo que eu tenho 3 fontes aqui, né? Aí, digamos que aqui na árvore do meu avô, alguém tá vindo aqui mudando, tirando o Bertoldo com H, botando o Bertoldo com O. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui nas fontes e eu vou mostrar para ele, olha, tá aqui, uma diz Bertoldo, a outra fala Bertoldo com H. Então, tanto faz. Como eu conhecia ele como H, eu prefiro com H. E aí fica essa discussão, vai, volta, conversa, não conversa, resolve, não resolve, o cara corrige, volta de novo. Então, no final, se você não conseguir chegar a uma conclusão com o indivíduo, você vai vir para cá, ó, nas ferramentas, e você vai clicar em relatar abuso. Aqui você vai preencher, olha, foi uma ofensa, a pessoa está fazendo propaganda, está fazendo declaração política, está me assediando, está violando direitos autorais ou outro, e aqui você vai explicar o que está acontecendo. Olha, já conversei com fulano várias vezes, mostrei a fonte, que tem lá o nome com H, com sem H, seja lá o que for. Vai botar aqui seu e-mail, seu telefone e vai enviar. E aí tem um agente do Family Search que vai entrar na página, vai analisar tudo o que aconteceu, vai ver o que foi o certo
e aí, se preciso, vai até bloquear a outra pessoa para ela não mais acessar. Mas assim é o jeito certo. Não precisa discutir com ninguém, não Claro. precisa arrumar confusão com ninguém. É só seguir esse passo a passo bonitinho e que o problema vai ser resolvido. Muito bom. Obrigado. Nicole, estamos encaminhando para o final das perguntas. Como posso identificar e encontrar pessoas que têm registro dos meus antepassados em suas próprias árvores familiares? Pronto, se for falecido, é desse jeito que a gente falou. Tem uma forma interessante, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na árvore do Gabriel. Deixa eu entrar aqui numa pessoa para ver se a gente consegue. Quando a gente está numa pessoa que tem várias repetições, vai aparecer aqui, possível repetição. E é quando, às vezes, tem aquele mesmo indivíduo na árvore de mais uma pessoa. Aí a gente vai olhar essas informações e vai unificar os dois registros. Ela aparece aqui assim em cima. Ou você pode ver elas aqui também, ó, possíveis repetições. Nesse caso, dessa pessoa não tem, mas aqui vai aparecer. E dessa maneira a gente consegue juntar os registros de pessoas que estão repetidas. E as pessoas vivas não aparecem, elas vão ficar repetidas mesmo. Um dia, todos nós vamos morrer, né? Então, quando chegar a vez de um dos nossos parentes que hoje está vivo aqui, você vai entrar aqui na pessoa e você vai mudar, colocando a data de falecimento dele. Vamos mudar aqui a visualização detalhada de novo. Você vai vir para cá no falecimento, e vai registrar que a pessoa faleceu na data tal, no local tal. Quando você fizer isso, vai aparecer aqui para você unificar com os outros registros que existem dessa pessoa que também tiverem atualizado. Respondido? Sim, com certeza. A próxima pergunta do Gabriel é sobre grupos, mas você já respondeu essa dos grupos lá atrás, né? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui, nesse encaixe aqui. Você falou mais cedo que algum ramo da sua família você não conseguiu avançar mais, por alguma razão lá, não chegou numa barreira que não conseguiu avançar. Nós temos essa situação com minha esposa, na verdade, o pai dela. Ele não conhecia os pais, não conhecia... e nós não... Pouca coisa conseguimos realmente sobre ele. E ele não sabia nem o lugar exatamente. Ele falava que era de um lugar, porque ele foi adotado, ele falava que ele nasceu num certo lugar, mas esse lugar não existe, nós já procuramos. No Brasil, seria em Alagoas, achamos uma cidade com nome parecido, mas não é exatamente aquele. Quando acontece esse tipo de situação que você chega você falou desse muro, né, que é praticamente intransponível, você falou que tem aquele recurso de entrar em contato e tal. Fora esse recurso, o que você sugere mais? Bom, quando chega nesse ponto que nós pesquisamos todos os registros, que nós fizemos todas aquela série de perguntas que a gente fez, a única alternativa, como você falou, é o físico, é o presencial. Não tem muito milagre. A gente tem esse problema muito frequentemente com os descendentes de indígenas e com os descendentes de escravos, de pessoas que foram escravizadas. Por quê? Porque não se mantinha registros ou se perderam muitos desses registros na história. E aí é esperar. A gente aguarda que no milênio aí as informações vão nos ser trazidas, a gente vai ter como usar recursos diferentes para trazer essas informações. A própria pessoa vai trazer. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor está no comando desse trabalho. Eu podia contar para vocês aqui uma série de histórias sobre isso. Histórias em que o Senhor interviu e ele fez com que essas paredes, esses muros caíssem. Um deles é do presidente M. Russell Ballard, que foi presidente do Clã dos 12. O bisavô dele conta que estava lá em Salt Lake um dia, e aí a filha dele de repente chegou dizendo o seguinte: papai, encontrei 2 homens na rua, eles mandaram te entregar esse jornal aqui e disseram que você tem que fazer as ordenanças do templo. Aí ele olhou o jornal, era um jornal de uma cidadezinha na Inglaterra, e o jornal era daquele dia. E nesse jornal, quando ele começou a analisar, tinha um registro de todas as pessoas que estavam enterradas num determinado cemitério daquele lugar. E aquele lugar era o lugar de onde tinha vindo, ou era o pai, ou o avô dele. E aí ele achou estranho, como é que um jornal lá do outro lado, na Inglaterra, chegou aqui no mesmo dia, não tinha como.
era necessário ser uma viagem de semanas, talvez meses, para sair de lá e chegar nos Estados Unidos, ainda mais lá lá em Utah, lá no oeste dos Estados Unidos. Não tinha como. Ele saiu correndo, tentou achar os homens na rua, não encontrou. Conversou com o presidente do templo na época e disse: foi o senhor que mandou para você, faça as ordenanças por todo mundo. E foi engraçado que quando o presidente Ballard estava na sua missão de tempo integral, que foi na Inglaterra, ele foi nessa cidade, pediu autorização para o presidente da missão, foi lá e foi no lugar que imprimiu aquele jornal. Achou lá nos registros, nos arquivos daquele jornal, o mesmo jornal, igualzinho àquele que ele tinha, que tinha chegado no mesmo dia. E ele perguntou, naquela época, sei lá, tantos anos atrás, seria possível? Não, isso é absolutamente impossível. Esse jornal só era impresso aqui e ele levaria, como você falou, semanas ou meses para chegar lá no outro lado. E ele pegou essa declaração lá do editor e guardou na história da família dele. Então, temos que lembrar que o Senhor, ele quer que isso aconteça, ele quer que a gente encontre os nossos antepassados. E se você começar a fazer esse trabalho, você vai ver na sua vida os milagres acontecendo, como falou o Elder Whitson, não só para encontrar os seus antepassados, mas em todas as áreas da sua vida. Muito bom, obrigado. Nicole, indo para as últimas perguntas. A árvore familiar da minha esposa não está vinculada à conta de membro dela. E na conta de membro dela só tem ela na árvore, sendo que a árvore, que tem todo o trabalho genealógico, está em uma conta de não membro com o uso do e-mail pessoal Gmail. Como resolver para deixar tudo na conta de membro? Essa é uma notícia muito ruim. Não tem como fazer de forma fácil. Tem que trazer na mão tudo de lá para cá. Só que é mais fácil do que parece. Você vai trazer os vivos, você vai digitar, ou melhor, os vivos novamente, e depois você vai conectar o primeiro falecido. Vou mostrar aqui de novo na árvore da Nicole. Vamos trazer a árvore da Nicole. Digamos que na outra árvore, lá na pessoal, a partir daqui tem. Ou seja, o pai da Ana Maria Magalhães tem na outra árvore, naquela que ela trabalhou. Então ela vai vir para cá, acrescentar o pai, e vai botar por número de ID. Aí ela vai pegar o ID da pessoa na árvore, onde tem a pesquisa, e vai digitar aqui. E no momento que ele colocar, não vai vir só o pai, vai vir toda a árvore do pai. Então ela vai fazer isso com todo mundo, vai digitar os vivos novamente, e na hora de colocar o falecido, vai acrescentar por número de ID, que aí vem a árvore completa. Se ela tiver dificuldade de fazer isso, muito simples. Vem aqui novamente, lá onde eu tinha mostrado, cadê? Aqui, onde eu tinha mostrado, aqui no Fale Conosco. Fale Conosco. Aí ela vai clicar na América Latina de novo, e ela vai clicar aqui, ó, no WhatsApp, português. Vai abrir na mesma hora o WhatsApp dela, aqui, vamos botar para vocês verem, com o suporte do Family Search aqui, ó. Ela vai escrever olá no suporte. E aí, em algum tempinho, às vezes 1, 2 minutos, um pouquinho mais, um missionário do suporte que está lá atendendo vai responder. Opa, já chegou um automático aqui. Ah, ele só está funcionando até as 8, ó, que pena. Senão a gente ia até aqui ao vivo a interação com alguém do suporte respondendo. E aí ela vai digitar lá, dizendo assim, olha, eu estou fazendo aqui a pesquisa e eu preciso juntar as duas árvores. Alguém pode me ajudar? E aí um missionário de bom coração vai... O irmão, acho que ele clicou no botão errado de novo. Tudo bem. Vamos aguardá-lo, tá tudo certo. Acontece. Já teve live em que fui eu que caí, mas foi que a conexão de internet que caiu. E aí eu caí. O pessoal continuou falando. Vai lá. Eu voltei. Continuar, né? E retomei. Tá tudo certo, tá tudo bem. Ó, muito bom, viu, vocês. Normalmente eu sou a pessoa mais esperta, viu? Mas, nossa, hoje eu tô... Estava comentando aqui com eles que eu também já saí de live, que eu mesmo estava cuidando da live e eu mesmo saí. Acontece. Tá tudo certo. Eu confesso que eu normalmente sou mais espertinho do que isso, mas compartilhei a tela de novo, se você puder habilitar aí. Irmão. Então ela vai ter que, assim, claro, ela vai ter que trazer nome por nome dos vivos e trazer o nome, colocar o ID do falecido,
e aí depois que ela tiver tudo na árvore com a conta de membro da igreja, ela pode excluir aquela outra árvore, é isso? Exatamente. Perfeito. Espero que consiga se resolver. Gabriel. Como adicionar nomes de filhos de apenas um dos cônjuges? Filhos fazem Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos pegar aqui de novo algum outro exemplo. A pessoa tem um filho fora do casamento, antes de casar, não casou, não quer adicionar o nome da mãe da criança, ou tem que adicionar? Como é que funciona? Então vamos lá. Primeira coisa, digamos que a Nair teve um casamento antes do Roberto. Ela vai vir para cá, acrescentar o cônjuge, tá vendo? E aí, no que acrescentar o cônjuge, vai acrescentar filhos. Tá. E se eu não souber o nome do pai? Ela teve um filho com alguém que ninguém sabe quem foi. Acrescentar um filho com pai desconhecido. Fez sentido? Certo. E se for do marido, vai estar lá, com mãe desconhecida. Exatamente. Exatamente. Ok. Deixa eu mostrar aqui. Vamos falar, por exemplo... Não, já está claro, já ficou claro, né? Ficou. Como é que é? Aí vai aparecer aqui. Como está aqui, vai ter um outro casal aqui embaixo. Ou não, vai ter só o filho, que é de... Isso, vai estar o nome da Nair sem o marido em cima. Exato. Perfeito. E aí me surgiu agora uma outra pergunta. E no caso, quando há divórcio? Porque tem aí o casal com os filhos. Vamos supor que esse casal se divorciou. Permanece eles juntos aí, os dois nomes aí, porque tem os filhos deles? Permanece porque eles tiveram um relacionamento, né? Principalmente se tiver filhos, porque precisa ter o casal montado lá. E aí vai aparecer várias coisas. Deixa eu sair daqui, vou mostrar na minha árvore. Tem um caso ali que fica bem fácil de mostrar. Então, vamos falar aqui da minha avó. Cadê minha avó? A minha árvore aqui. Papapá. Tá aqui, essa minha avó aqui, a Florinda. Se eu entro nela, pessoa, eu tenho o primeiro cônjuge dela, o Bertoldo, que é o pai da minha mãe. E aqui embaixo eu tenho o João Lorini, que é o segundo casamento da minha avó. Meu avô, se você for ver aqui, morreu em 77. Aí, em 78, ela casou de novo com o João Lorini e continuaram casados. Quer dizer, eles se juntaram depois é que eles foram casar, né? Essa confusão. Mas ele que criou minha mãe e minha tia, ó. Então ele aparece também como pai das duas. Porque ele foi o pai, ó, tá vendo? De criação das duas. Tá vendo como aparece aqui? Então, a mesma filha com dois pais. Exato, porque esse é o pai biológico e o João Lorini é o pai de criação. Perfeito. Legal? Aparecem dois relacionamentos. Perfeito. Muito bom. Nicole, você tem pergunta? Tenho. De que forma a coligação de Israel se relaciona com o trabalho genealógico e o uso do Family Search? Coligação de Israel com o Family Search e o trabalho genealógico. Tá bom. Gostei. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa que vai me ajudar a explicar isto. Tá aqui. Vamos lá. Doutrina e Convênio 128:15. E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange a nossa salvação. Porque a sua salvação dos falecidos, né, é necessária e essencial à nossa salvação. Como diz Paulo com respeito aos pais, que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Então, gente, é muito importante a gente pensar nessa informação. De que, acho que antes de a gente começar a conversar hoje, todo mundo aqui já entendia que os nossos antepassados dependiam de nós. Essa escritura está falando algo a mais. Ela está falando que no que tange a nossa salvação, que a salvação deles é necessária e essencial para a nossa.
eu sem eles também não posso ser exaltado. Então, nesse processo, nesse trabalho, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, estou fazendo aqui o trabalho, será que será que eles estão aceitando? Será que isso é importante mesmo? Eu gosto muito de uma citação de um livro chamado Casa de Glória, em que o autor, que é um professor da BYU, esse Michael Wilcox, ele dizia, muitas vezes nós nos perguntamos se os nossos antepassados aceitarão o evangelho. Ironicamente, muitas vezes, aliás, em muitos casos, eles já o aceitaram muito antes de nós. Foram as suas orações e a fidelidade que trouxeram o evangelho para as nossas vidas. As suas orações, as orações dos antepassados, que trouxeram o evangelho para as nossas vidas. E não o contrário. Oficiar no templo por eles é uma expressão profunda de nossa gratidão e ajuda a nos unirmos a eles. Pensa mais, ninguém está isento dessa obrigação. Ela é requerida do apóstolo, bem como do irmão ou da irmã mais humilde, disse o presidente Joseph Fielding Smith. Local, distinção, tempo de serviço na igreja não fazem não dão direito de alguém negligenciar a salvação dos seus mortos. Então, quando a gente pensa na coligação de Israel, no plano de salvação, a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade de buscar esses nossos antepassados onde quer que eles estejam, dos dois lados do véu. Quando a gente vê isso, quando a gente vê uma imagem como essa, uma família em segurança num templo, reunida ali, a gente não está vendo a imagem completa. A gente tinha que estar imaginando, na realidade, isso aqui. Porque essas pessoas, filhos do Pai Celestial, que estão no mundo dos espíritos, precisam também da coligação de Israel. Precisam ser unidas. Precisam ser trazidas ao aprisco do Senhor. E é através das ordenanças do templo que isso é possível. Não nos deixemos assoberbar pelas coisas que o mundo se pesa sobre nós. Não deixemos com que as coisas do dia a dia façam parecer que é mais importante fazer essas coisas do que fazer o trabalho de história da família. Tem uma outra citação que eu gosto muito do Elder Eyring, em que ele fala que muitos dos seus antepassados falecidos receberam o testemunho de que a mensagem é verdadeira. Quando vocês receberam esse testemunho, vocês puderam pedir aos missionários que os batizassem. Mas quem está no mundo espiritual não pode. As ordenanças que vocês tanto prezam estão disponíveis somente nesse mundo. Alguém desse mundo tem que ir a um templo santo, aceitar os convênios em lugar da pessoa do mundo espiritual. E por isso que temos a obrigação de descobrir o nome dos nossos antepassados e assegurar-lhes as coisas que eles não podem receber sem a nossa ajuda. Essa é a doutrina. Essa é a forma que a gente tem de buscar, de entender esse trabalho. E é importante que a gente tenha esse conhecimento espiritual e essa certeza sempre. Muito bom, muito obrigado, meu amigo. Acho que isso tem tudo a ver com a pergunta final que o Gabriel tem aí, né, Gabriel? Tem mais duas, mas eu vou ler a penúltima. Um antepassado pode nos ajudar nas pesquisas genealógicas, mesmo estando do outro lado do véu? Excelente pergunta. Olha só. Eu quero mostrar mais uma citação. Hoje foi meu dia de mostrar a citação. Eu nem tinha planejado usar tantas, mas o Senhor foi inspirador e apontou essa direção. Vocês estão vendo já a citação, né? Sim. Olha só que interessante. Gabriel, lê pra gente. Você consegue daí? Consigo. Foi-me dado a saber que é por causa dos justos falecidos que receberam o evangelho no mundo espiritual, usando seu poder e influência em resposta às suas orações, que os líderes da igreja são enviados para as casas de sua posteridade, para que o evangelho lhes seja ensinado, e por sua retidão, eles podem ter o privilégio de que seus descendentes vivos realizem o trabalho por eles. Então, percebe? Essa influência da oração do nosso antepassado falecido lá no mundo espiritual é muitas vezes a razão pela qual os elders da igreja foram nas nossas casas, ou dos nossos pais, avós, e pregaram o evangelho para a gente. Essa citação ela continua dizendo que quero dizer-lhes que é muito maior a intensidade
com que os corações dos pais e mães no mundo espiritual se voltam para os seus filhos do que os nossos corações se voltam para eles. Por isso que o presidente Joseph Smith disse que essa é a maior responsabilidade que Deus colocou sobre nós, como indivíduos, ou seja, procurar pelos nossos mortos. Muito bom, meu amigo. Respondeu? Sim, que maravilha. Obrigado, obrigado mesmo. Gabriel, você disse que tinha uma última pergunta, né? Uma pergunta curiosa. Faz aí, por favor, meu amigo. Eu acho que, Gabriel, é contigo. Eu estou abrindo. Uhum. Quantas gerações já se passaram de Adão e Eva até hoje? Que excelente pergunta. Vamos lá. Por que estão perguntando isso? Porque às vezes tem alguém que, contando vantagens sobre o trabalho de história da família, ele diz a seguinte frase: minha família, eu já tenho árvore até Adão. Talvez vocês já ouviram, né, alguém falar isso. Minha árvore vai até Adão, é porque eu fiz um trabalho maravilhoso, eu pesquisei, eu realizei, eu fui, cheguei até Adão. Toda vez que você ouvir essa conversa, essa história, tenha amor no seu coração. Mas saiba que não existe ainda como nós termos uma árvore até Adão. Os registros de nascimento, morte, casamento, etc., começaram a ser mantidos mais ou menos no ano de 1500, que é quando as primeiras leis de registro de indivíduos foram promulgadas. Qualquer coisa antes de 1500 é muito duvidoso mesmo, por várias razões. Imagina que, normalmente, quem chega até Adão é porque conectou-se com uma dessas genealogias que foram criadas, principalmente na Idade Média, para que os nobres pudessem atribuir a uma descendência divina, ou descendência dos profetas, dos personagens bíblicos, a sua autoridade e realeza. Então eles diziam assim, eu tenho que ser o seu rei, é porque eu sou descendente de Salomão. Aí fazia a genealogia inventada deles até Salomão, e chegando em Salomão você vai até Adão, né? Porque a gente tem a genealogia dele até lá. Então, gente, a igreja não atribui confiabilidade a essas genealogias que chegam a Adão. A única coisa boa que isso realmente significa é que você, na sua genealogia, conseguiu se conectar com alguém da realeza europeia, da onde essas informações vêm. Tá? Não deve ser, como é que se diz, motivo de ninguém dizer que eu sou um bom genealogista porque eu cheguei em Adão. Infelizmente, novamente, com amor no coração, saibam que isso não quer dizer nada. Só quer dizer que a pessoa se conectou com uma genealogia clássica da realeza europeia que está apontando lá até a Bíblia dessa forma que eu expliquei. Então, você me perguntou quantas gerações tem até lá. Não sabemos, porque não tem registro. Muito bom. E sem contar, né, irmão Marcelo, que a pessoa, nesse caso, faz o vertical, aquilo que eu disse, o horizontal, cadê todos os seus tios, primos, parentes e aderentes, como diria minha mãe, juntos aí de tudo isso, é difícil você fazer, ainda que você tenha chegado até Adão por esse método que você explicou como funciona, mas a sua árvore lateral aí de todos os seus familiares certamente não dá tempo. Eu acho que a pessoa vive uma vida inteira, morre e não dá tempo de fazer tudo. Por isso precisa de todo mundo fazer, para ajudar um pouquinho. Muito bom, excelente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Gabriel, você tem alguma outra pergunta? Gostaria de deixar seu testemunho, por favor? Posso deixar testemunho? Eu presto meu testemunho que eu sei que ao fazermos o Family Search, né, da iniciação, participe, a gente vai estar ajudando a coligar mais ainda o reino de Senhor na Terra. Do lado eu temos testemunho cristão. Amém. Obrigado, meu amigo. Nicole. Assim, trabalho de árvore genealógica, trabalho de história da família, é uma coisa que eu faço, que eu vou aprendendo desde criança. Desde que eu ia para casa da minha tia, sempre eles estavam praticando trabalho de história da família. E foi uma coisa que desde criança. Só que tem muita coisa para aprender ainda. E eu sei que quando eu tô fazendo isso, eu tô ajudando muito as pessoas.
E é uma coisa que é bom para mim também, não é bom só para as pessoas que eu estou ajudando, é uma coisa que vai me fortificar também. Eu sei que esse trabalho é de Deus, eu sei que ele realmente funciona e realmente é uma coisa que vale a pena. Esse é o meu testemunho que eu deixo, em nome do Salvador amado, Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, querido. Bom, Marcelo, por favor, meu amigo, suas palavras finais. Maravilha. Queria agradecer muito a todos vocês, espero que tenha ajudado. Estou bem disposto a ajudar com o que precisar. Se quiser marcar 10 lives mais, irmão Antônio, pode convidar que a gente faz. Eu tenho muito prazer em compartilhar essas coisas, porque eu sei o quanto são importantes, quantas pessoas podem ser abençoadas, ajudadas. Existem ainda muitos indivíduos. A igreja calcula que já viveram mais ou menos 100 bilhões de pessoas na Terra. No Family Search tem os dados, na árvore tem mais ou menos 2 bilhões de pessoas listadas. Então, de 2 bilhões para 100 bilhões, tem bastante gente ainda. Certa vez o presidente, o Elder Anderson, falou assim, o que a gente vai fazer com esses 100 bilhões de pessoas? Aí ele mesmo respondeu, batizar uma após a outra. Nesse momento, na Terra, e depois no milênio, pelo tempo que precisar. Então eu tenho um testemunho dessa obra, sei que é muito importante, eu posso falar das bênçãos que vêm na minha vida por eu fazer esse trabalho. As maiores bênçãos que eu tive na minha vida aconteceram quando eu comecei a fazer o trabalho de história da família, há muitos anos atrás. No meu trabalho, no dia a dia, a minha função principal no Family Search hoje é ajudar com que mais registros genealógicos possam estar disponíveis para a pesquisa das pessoas. Então eu queria, na hora de encerrar, pedir a ajuda de quem estiver nos ouvindo até aqui. Se você conhece alguém que participe do governo federal, estadual, municipal, que possa abrir as portas para que o Family Search digitalize os registros genealógicos, entre em contato comigo. Meu e-mail é marcelo@familysearch.org. Se você entrar em contato comigo dizendo assim, Marcelo, eu sou assessor do prefeito da cidade tal, eu trabalho na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado tal, e eu posso ajudar o Family Search a conseguir registros de pessoas mortas. Esses registros podem estar nos DETRANs, nos IMLs, nos arquivos públicos estaduais, tribunais, secretarias de educação, secretarias de saúde, cemitérios, administração de cemitérios, e muitos outros lugares. E o Family Search vai até esses locais e digitaliza gratuitamente, não cobra nada para digitalizar todos os registros de interesse genealógico. A única coisa que a gente pede é o direito de poder publicar isso no Family Search para as pessoas poderem acessar também gratuitamente. Então, se vocês conhecem, você que está nos ouvindo hoje, qualquer contato que possa nos ajudar, eu vou entrar em contato com eles. O que me ajuda, às vezes alguém fala assim, eu queria muito que se digitalizasse a cidade de Dourados, não sei aonde. Eu também queria, mas eu preciso dar ajuda para chegar com as pessoas que tomam as decisões que nos permitem digitalizar. A gente viu vários documentos na live de hoje. Cada um deles veio desse trabalho, que a gente foi lá até uma instituição, acordamos com eles por escrito, que nos deram o direito de publicar essas imagens no Family Search para ajudar na pesquisa. Isso é muito importante. O Brasil tem avançado muito. O Brasil hoje é o lugar onde mais pessoas começam a fazer a história da família. Nos Estados Unidos sempre é o lugar que mais abria contas no Family Search. O Brasil hoje abre o dobro de contas do que eles. Então tem que continuar a crescer, tem que continuar a melhorar. Nosso país ainda tem muita gente para se envolver nesse trabalho. Eu encerro essas minhas palavras, esse pedido, esse convite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Nicole. Muito obrigado a todos que acompanharam. E hoje nós estendemos a live, foi quase o dobro do tempo que normalmente nós estamos aqui, mas foi por um bom motivo e eu tenho certeza que todo mundo gostou. Eu amei, foi maravilhoso. Muito obrigado pela paciência de vocês e pela disponibilidade. E não tenha dúvida, Marcelo, você vai voltar aqui mais vezes. É a segunda vez de uma série, com certeza, porque esse trabalho é muito extenso e muito importante. Até o próximo domingo, meus amigos. E mais uma live aqui na Conversa Domingo do Standard da Liberdade. Tchau. Abração, tchau. Tchau.